De volta, gente, agora com a simplificação dos radicais, certo? Eu coloquei só um exemplo porque o outro não caberia no quadro, tá? Mas segue o mesmo ritmo, tá certo? Eu vou explicar aqui e o outro vocês podem até fazer aí do ladinho e vocês vão ver como vocês vão conseguir, tá bom? Qualquer dúvida pode me procurar. Vamos lá. Olha só, o que consiste a simplificação dos radicais? Ela facilita seu cálculo, né, e a operação entre eles, e a gente pode efetuá-la aplicando as propriedades que a gente acabou de estudar, certo? Agora a gente vai ver esse único exemplo que eu coloquei, que é a raiz de 32. Ó, está aqui. Nós temos a raiz quadrada, vocês observam que nós temos uma raiz quadrada aqui, do número 32, certo? Gente, vocês lembram que normalmente, quando a gente começa a estudar as raízes, radiciação, e a gente começa com raiz quadrada, a gente sempre fica tentando encontrar a raiz exata de um número, certo? Por exemplo, se eu perguntar para vocês a raiz quadrada de 9, vocês vão dizer que é o número 3, a raiz de 25, vocês vão dizer que é o 5, a raiz de 144, vocês vão dizer que é 12. E existem alguns números que não possuem raiz quadrada, tá bom? E quando você se pergunta como é que eu sei que um número não existe raiz quadrada para ele, tá? Você pode utilizar esse método de simplificação, né, das raízes, que aí você observa se esse número existe raiz quadrada dele. 32 é um exemplo. A gente sabe que a gente nunca viu raiz quadrada do número 32, né? Mas será se realmente existe? Então, vamos ver como é que acontece isso, tá bom? Olha só, a raiz de 32, para você descobrir se existe raiz quadrada desse número, o que você faz? Você decompõe esse número, tá bom? Decomposição em fatores primos. A gente começa pelo menor número primo, lembra? Então, 32 dividido por 2 vai ser 16. 16 por 2 vai ser 8. 8 por 2 vai ser 4. 4 por 2 vai ser 2. E 2 por 2 vai ser 1, tá bom? Quando a gente conclui essa decomposição, o que você observa? Nós formamos pares, né, para facilitar a nossa compreensão de acordo com essa decomposição aqui. Nós temos 5 números 2 aqui, olha, em que você pode formar 2 pares aqui e fica somente um número 2. Observem, eu tenho 2 ao quadrado e tenho 2 ao quadrado e resta um número 2. Posso colocar essa informação todinha dentro do mesmo radical, ó, do número 32. Por quê? Porque essa informação aqui, ela está me dizendo que é o mesmo número 32. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 é igual a 32. Aí, a simplificação nos diz o seguinte, que se você lembrar das propriedades, você vai facilitar o seu cálculo. Vamos lá? Vamos compreender se esse número tem ou não tem raiz quadrada. E se não tiver, como é que faz, tia? Simplifica ele, porque ele completo realmente não vai ter raiz quadrada, gente. Mas, em parte, vai ter um número aí que dentro do número 32 vai existir raiz para ele. O que acontece? Ficou o produto de 3 números dentro de uma raiz. Isso aqui é a terceira propriedade que a gente acabou de ver. O que nós entendemos dessa propriedade? Que a gente pode justamente fazer o produto das raízes desses números aqui, ó, certo? O produto de 2 ou 3, de 2 ou mais números é o produto das raízes desses mesmos números, certo? O que foi que aconteceu? Eu tenho 2 ao quadrado, tá aqui a raiz de 2 ao quadrado,
o produto está aqui, também tenho ainda a raiz de 2 ao quadrado está aqui, e ainda tenho o produto da raiz somente do número 2 com o expoente 1, que normalmente não aparece, certo? E agora, tia, eu vou multiplicar todo mundo? Não, você vai exatamente resolver essas raízes aqui. Por quê? Porque eu sei que se eu extrair essas raízes aqui, eu vou ter um número que eu vou poder extrair a raiz quadrada desse número, certo? Olha só, eu sei que essa potência que tem aqui dentro, ela vai resultar no número 4. E o número 4 tem raiz para ele, não é assim? 2 ao quadrado vai ser 4, 2 ao quadrado vai ser raiz de 4. O número 2 vai ficar dentro do radical, tá? Ele não sai porque ele não está elevado a um número, a um quadrado que facilite a gente extrair a raiz dele, certo? Aí ficou assim, ó, raiz de 4 vezes raiz de 2. Gente, qual é a raiz de 4? É o número 2. Raiz de 4, número 2. Raiz de 2 não tem, deixa do jeito que tá bom? E aí ficou como? 2 vezes 2, 4, raiz de 2. Eu tenho um método que facilita esse caminho aqui todinho para vocês, tá certo? É o seguinte, quando você decompôs esse número aqui, 32, que ficou dentro do radical, o produto desses números aqui, foi o que aconteceu. Vocês lembram daquela primeira propriedade? Olha só como a propriedade nos auxilia a gente compreender melhor esse assunto. A primeira propriedade nos diz o seguinte: se o índice do radical é igual ao expoente do radicando, o que é que você faz? Você divide ele, gente. Aqui nós temos 2 dividido por 2, vai dar 1, vai ficar 2 elevado a 1. 2 dividido por 2, vai ficar 1, 2 elevado a 1. Esse aqui eu posso dividir? Não, porque o expoente dele é o número 1 e não coincide com o índice do radical. Por isso que ficou raiz de 2, tá bom? Aí ficou 2 vezes 2, 4, raiz de 2. Se você não lembrar também dessa propriedade, o que você faz? Você cancela. A mesma coisa. Cancela porque dá 1, cancela porque dá 1. Se eles possuem o mesmo número, o que faz? Você tira eles de dentro da raiz e multiplica. 2 vezes 2, 4. Quem não tem o mesmo número do índice, continua dentro da raiz, tá bom? Essa é a simplificação dos radicais. Nós ainda temos aí um segundo exemplo, que é a raiz de 75. Vocês podem fazer esse exemplo aí, acredito eu, que vai ajudar vocês a entender melhor sobre simplificação dos radicais, tá? Na próxima aula, gente, quase não sai. Na próxima aula, nós vamos ver as operações com os radicais. Esse assunto aqui, ele já é um pouquinho mais complicado, mas vai dar certo, tá bom? Qualquer coisa me procure, porque eu sei que esse assunto ele não é fácil. Ele é um assunto que confunde muito. Quanto mais você se aprofunda, mais ainda ele vai te deixando um pouco confuso, porque radiciação não é uma coisa tão básica assim, tá? Mas nós estamos aqui para ajudar, e aí qualquer dúvida vocês me procurem. O próximo vídeo que eu vou gravar já vai anteceder a atividade de vocês. Então, vocês não podem perder esses vídeos de maneira nenhuma. Vocês têm que assistir ele na sequência, porque são eles que vão auxiliar a compreensão para que vocês consigam, assim, fazer a atividade que vai ficar, no caso, lá para sexta-feira, quando eu conseguir enviar todos eles, tá bom? Não se preocupe com a data que a gente vai se resolvendo. Então, meus amores, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, com certeza vocês vão me procurar, tá bom? Um cheiro e até a próxima.